A seguir, diversidade. Conteúdo livre para todos os públicos. Janela do intérprete de Libras no canto inferior direito. Suelen Gonçalves. Olá, como vão? Começa agora o seu programa Diversidade. E para fazermos o nosso papel de cidadãos e exercer o nosso voto, precisamos ser incluídos e ter acessibilidade assegurada, certo? Você sabia que isso está garantido por lei? Vem com a gente que o nosso convidado de hoje vai te explicar tudo sobre esse assunto. Vinheta. Ícones cinzas de pontos turísticos de São Paulo. Sobre fundo branco, a palavra diversidade com C tem a letra substituída por um boneco em cadeira de rodas. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Roberto Rios, um homem branco, uso óculos, sou cadeirante, estou usando hoje uma camisa rosa, uma calça azul escura, jeans e um tênis marrom. Obrigada por estarem aqui. Eu sou a Suelen Gonçalves, uma mulher cadeirante, de pele branca, cabelos castanhos escuros e cacheados, numa altura um pouco abaixo dos meus ombros. Uso óculos de grau e no programa de hoje eu uso uma camiseta azul, calça jeans também azul escura e botas pretas. E eu lembro a vocês que todo o nosso conteúdo está disponível em nosso canal do YouTube. Então se inscreva em Na tela, youtube.com/Câmara São Paulo. Acesse também a playlist do Diversidade, aproveite e deixe o seu like. interface do No canal. programa de hoje, nós recebemos o Juan Ocampo, coordenador de Acessibilidade, Inclusão, Inovação e Sustentabilidade na Secretaria de Planejamento Estratégico e Eleições do TRE, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Ele vai tirar várias dúvidas com a gente, que a gente tem e que podem ser também as suas aí de casa. Então, seja muito bem-vindo, Juan. E a gente pode começar, inclusive, te pedindo para fazer a sua audiodescrição para os nossos telespectadores. Olá, tudo bem? Eu sou o Juan Ocampo, um homem branco de 58 anos, tenho cabelos grisalhos penteados para o lado, estou usando óculos de grau, não tenho barba, tenho olhos claros, sou filho de espanhóis e é um prazer estar aqui com vocês. Os apresentadores estão lado a Vamos lado. começar. Eles seguram fichas de papel. Importante. Muito importante. Qual é o papel do TRE em fazer com que seja acessível a votação, a eleição para as pessoas com deficiência? E eu queria saber qual é o seu papel nesse trabalho. Então, eu coordeno a área de gestão da acessibilidade, inclusão, diversidade e as áreas sociais. Então, o nosso olhar é sempre na acessibilidade, todas as suas vertentes, a acessibilidade comunicacional, mas a que mais pega é a arquitetônica, né? E aí, no dia da eleição, especificamente no dia da eleição, nos locais de votação, é onde a nossa atuação acaba sendo mais crítica, é onde a gente tem que agir com mais rapidez e mais eficiência do que ao longo do ano que a gente tem como se preparar para esse momento. Juan está sentado em uma cadeira preta. Quais os recursos de acessibilidade nós temos disponíveis atualmente para esse eleitor com deficiência? Frente aos apresentadores. De dizer que a urna é campeã de acessibilidade, né? Ela incrementa cada vez mais. Então, ela tem o teclado em braille, ela tem a tecla número 5 marcada, que nos telefones antigos, né? Agora nesse tempo de smartphone a gente esquece, mas a tecla 5 tem um pontinho, tem a janela de intérprete de Libras, que fica para o pessoal surdo, tem o fone de ouvido, que é fornecido pela Justiça Eleitoral, para a pessoa cega poder ouvir o que está votando. Então, assim, a urna é muito acessível. A gente tem um problema que a Justiça Eleitoral, os seus prédios, ela consegue arrumar, deixar acessíveis. Mas a gente usa emprestado, né, de União, Estado, município, de particulares, os locais de votação, as escolas. Juan veste camisa e blazer azuis, em tons distintos. Lugares, a gente não pode, muitas vezes, obrigar a fazer acessibilidade, mas a gente pressiona até que consiga. Com o Estado, a gente tem um acordo, que eles têm um tempo para formalizar esses espaços. A prefeitura atua também nesse nível, os particulares é mais fácil, porque o Ministério Público, todo mundo pressiona, não precisa de orçamento público, sempre é mais simples a acessibilizar. Ele usa relógio de Não pulso. adianta dizer que o prédio é tombado, porque o Louvre o Museu do Ipirangas também, e eles são acessíveis. Então, assim, isso não é desculpa, não é argumento. É desculpa, mas não é argumento. Então, a nossa briga é que a gente passa um ano ímpar todinho vistoriando os locais, pressionando, tentando descobrir o que está vendo, o que pode ser melhorado, né? Às vezes, coisas simples. A abertura de uma porta numa parede
já viabiliza a passagem. Para vocês vão saber muito melhor do que eu, piso de brita, quem inventou isso, gente? Porra, concreto, é liso, vamos fazer a passagem, né? Tirar vaso do meio do caminho. Não sei porque eles acham lindo pôr aquele vaso no meio do corredor. Não é lindo. A pessoa, às vezes, cone. Eles adoram pôr no dia da eleição sinalizações, não cone para fazer as pessoas. Não, gente, vamos primeiro olhar o acesso, né? Então, essa é a nossa preocupação. A gente passa o tempo todo vistoriando essas escolas, os cartórios visitam pelo estado todo, localizam os problemas, negocia com o proprietário, vai tentando adequar, e ainda hoje a gente não consegue. Um número até interessante, são 11 mil locais de votação no estado. 775 ainda não tem acessibilidade. É um número baixo, mas são 775 lugares que a gente não consegue receber uma pessoa com deficiência. Então ela tem que procurar uma alternativa em outro prédio. Isso não é legal, né? Juan está de pernas cruzadas. Você falou de uma coisa que me toca bastante fundo. Piso de brita. Menino, toda vez que eu vejo aquelas pedrinhas, quando eu vou descer do carro, eu fico desesperado. Roberto indica as rodinhas da sua cadeira. Preciso explicar para o pessoal o seguinte, que nós temos, isso aqui não é uma bicicleta que tem duas rodonas, uma na frente e uma atrás. Nós temos umas rodinhas aqui na frente, que são pequenininhas, que ela atola no piso de brita e a gente cai de boca. Elas adoram travar nesses lugares. Adoram travar as nossas rodinhas, essas pequenininhas aqui. E outra coisa, aquelas grelhas de passagem. Ele A gesticula. grelha de passagem, ela tem que ser no sentido horizontal do piso. Aqueles caras fazem o vertical, a rodinha entala ali. E uma vez eu fiquei entalado, precisou de 2 para puxar eu dentro da grelha. E ela vem junto com a rodinha Então, quando você o tira. pessoal que está nos assistindo, por favor, são detalhes tão pequenos, que o Juan está falando, são coisas tão simples, tão pequenas, e que nos ajudam demais, resolve a nossa vida. Mas, vamos lá, vamos começar pelas urnas. Uhum. Vamos lá, voltar nas urnas. Você já falou das urnas, do fone e tudo mais, mas todas as urnas são assim, e se não são assim, o que difere das urnas acessíveis e as que não são? Na verdade, todas as urnas são iguais, são idênticas e todas são acessíveis. O recurso de acessibilidade de uma está presente em todas, não existe 2 tipos. Existem anos de fabricação, modelos, mas todas têm sempre os mesmos requisitos de acessibilidade e sempre incrementando. Essa janela de Libras é uma conquista de 2022 e não é um avatar, não, é uma mulher, tem também um homem, são intérpretes de Libras que gravaram o cargo em disputa. Então eles aparecem ali no cantinho orientando a pessoa surda qual é a votação naquele momento, que voto que ela tem que exercer. Mesmo aquelas urnas fabricadas lá há 20 anos atrás, elas foram modificadas e estão atualizadas com... O cenário do programa. Sim, essas a gente nem usa mais. A gente está com urnas bem mais recentes, são de 2015 em diante. É simplista e Mas temático. são todas, é o software, né? Então o programa é sempre o mesmo. A programação da urna, ela está sempre atualizada em todas. Não existe urna que funciona, ou desculpa, de um jeito e urna que funciona de outro. Que pode acontecer algum problema no fone, porque esse é um acessório que é plugado à urna. Então, pode haver, se há algum problema, seria nesse fone. Por isso, a gente também tem um cuidado enorme com esse equipamento, que está até uma discussão agora, porque eles têm que ser descartáveis ou não, por causa da época da Covid, da contaminação. Nas paredes. Está num debate sobre isso, que a resolução nova já especifica as condições desse fone, né? Foto aérea da cidade. Caso esse eleitor PCD chegue em sua sessão eleitoral e não encontre a acessibilidade de qual ele necessita, Ao fundo. como ele vai, a partir daí, tomar uma ação necessária? O que ele precisa fazer? Uma TV exibe a logo do programa. O importantíssimo é ele votar. Então, a gente primeiro olhar, a pessoa está na sessão eleitoral no dia da votação, o top priority, né? A nossa prioridade maior é que essa pessoa vote, com a segurança, o sigilo respeitados. Então, aí tem vários recursos. Se ela chegou, que a gente, estou me brincando, vocês sabem melhor do que eu isso, o chegar até a sessão que é o mistério, né? Ali dentro, depois, a coisa é fácil. A urna nunca está em cima de um tablado, ela está sempre numa mesa, numa altura que um cadeirante, uma pessoa de baixa estatura, ou uma pessoa mais alta consegue. A cabine é bem grande para dar essa proteção ao voto. Então, dentro da sessão, não costuma ter esse problema. Mas a autoridade ali dentro é o presidente da sessão, que é o mesário. Seria o presidente que a gente chama de... Desculpa, o mesário que a gente chama de presidente. Ele é a autoridade porque ele faz a ponte com o juiz. Então, houve algum problema, está havendo alguma coisa,
o juiz eleitoral é provocado a comparecer, a resolver, e aí ele, dentro da sessão, eles lá vão dar um jeito de fazer a pessoa votar. Suelen olha para Nós Roberto. sabemos que é lei, mas ainda parece que divulgação houve, mas parece que as pessoas não ouviram, né? O cão-guia, ele pode entrar na sessão eleitoral? Ele é muito bem-vindo, ele faz um sucesso danado, inclusive. Mas claro que sim, é lei e ele faz parte, onde o ser humano entra, o cão-guia acompanha essa pessoa. Mas se não pode entrar um ser humano, o cão-guia também não entra. Mas onde ele for, pode acompanhar. O cão de apoio emocional também não é lei, mas por extensão, o presidente da sessão tem autoridade para dar o mesmo tratamento ao cão, o emocional, ao cão-guia. Mas, em tese, os dois são bem-vindos. Até qualquer pet, né? As pessoas usam pets pequenos para votar, não vai ser o cão-guia que vai ter problema. O problema é ele distrair todo mundo, porque, nossa, onde passa um cão-guia, todo mundo... Vira atração. Não é? Juan abre um largo sorriso. Bom, a gente vai precisar fazer uma pausa agora, mas a gente já volta para conversar um pouco mais, esclarecer um pouco mais das dúvidas de como a gente pode exercer o nosso voto de forma acessível. Vinheta. Ícones cinzas de pontos turísticos de São Paulo. Sobre fundo branco, a palavra diversidade com C tem a letra substituída por um boneco em cadeira de rodas. Olá, eu sou o Roberto Rios. Gostaria de lembrar a todos que o programa Diversidade vai ao ar todas as sextas-feiras às 13 horas. O programa Diversidade tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Olá, eu sou a Suelen Gonçalves e para lembrá-los que se você perdeu algum episódio que já foi ao ar, nós temos uma playlist no nosso canal no YouTube. Aproveite, acesse e já se inscreva. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. QR Code no canto inferior esquerdo. Voltamos a apresentar Vinheta. Ícones cinzas de pontos turísticos de São Paulo. Sobre fundo branco, a palavra diversidade com C tem a letra substituída por um boneco em cadeira de rodas. Roberto Rios. Estamos de volta com o programa Diversidade. O tema de hoje são os direitos do eleitor com deficiência. Suelen Gonçalves. Eu queria perguntar, Juan, a respeito desses voluntários, porque existem voluntários ali para ajudar o eleitor, que são capacitados com relação a Libras, né? Suelen gesticula. Como vocês encontram esses voluntários? Como eles são capacitados? Juan A Ocampo. gente tem muito orgulho desse pessoal, né? Porque a gente precisa de toda a ajuda disponível. Então, no dia da eleição, a gente recebe nos 11 mil locais de votação, em cada um desses prédios, tem ao menos um coordenador de acessibilidade. É uma pessoa que vai estar vestida com uma camiseta verde-limão, com o símbolo da acessibilidade e o nome atrás, coordenador de acessibilidade. Essa pessoa, ele tem a missão dele ou dela, é passar o dia nesse local de votação percebendo essas dificuldades que a gente falou. Onde as pessoas com deficiência estão tendo dificuldade para chegar, se os caminhos estão livres, se os acessos estão liberados, como está o funcionamento do local. Juan arqueia as sobrancelhas. Além desses 11 mil, a gente tem por volta de 1.200, queremos chegar talvez a 1.500 nessa eleição, é um outro projeto, que é o projeto de intérpretes de Libras. Ele Essas gesticula. pessoas são voluntárias. O cartório eleitoral entra em contato com as instituições da região, contacta esse pessoal, quem quer vir ajudar na eleição, e esse pessoal gosta muito de ajudar na eleição, é muito legal essa participação. Então, tem a procura dessas pessoas que sabem Libras para se oferecer e ter o contato do cartório com as instituições para conseguir essas pessoas. A gente começou com 700 e poucos em 2020, 18, 20. Em 22 chegamos a 1.200. E a ideia é aumentar, porque são 11 mil locais de votação, a gente precisa de mais. Não são mesários, são também apoios, que assim, a gente tem mais um terceiro ajudante, que é o apoio logístico, que essa é a pessoa que cuida da escola como um todo, para organizar a fila e tal. Deles, um é o coordenador de acessibilidade, quando essa pessoa conhece Libras, ele funciona como intérprete de Libras, fazendo a explicação para a pessoa que comunica nesse idioma, né? O cenário do programa. A minha pergunta seria o que você já respondeu, certo? Que tem uma pessoa lá responsável por acessibilidade. É simplista e Mas temático. essa pessoa que está responsável por acessibilidade, ela pode ser o presidente da mesa ou tem que ser outra pessoa? Tem que ser outra pessoa. Outra pessoa, mas ela trabalha em conjunto com o presidente da mesa. Com todos. Qual a responsabilidade dele no seguinte sentido? Ele pode intervir
nas paredes, foto aérea da cidade. Na acessibilidade física ou na acessibilidade atitudinal, chamando a atenção ou punindo ou telefonando, falando, precisa vir uma equipe aqui para derrubar uma parede. Exagero, certo? Mas ele pode ter uma intervenção na hora da votação, na hora da eleição? A intenção é essa, assim, só entendendo. Dentro da sessão eleitoral, a autoridade é o presidente, o mesário presidente. Essa é a autoridade dentro da sessão. O coordenador de acessibilidade, ele tem o olhar da acessibilidade e ele vai até, desde a entrada do local de votação até ali na sessão, ele acompanha a pessoa com deficiência e vai observando o que precisa. Desde que a pessoa vote, ele pode notar alguma coisa, olha, tira essas cadeiras do caminho, recoloca isso aqui, as pessoas estão passando em cima de um fio, também cadeiras também não pulam fios, né? O cabo da urna muitas vezes fica no caminho. Esse olhar é do coordenador de acessibilidade, mas a ideia também, a gente sempre brinca, não é lugar de conflito a sessão eleitoral, então ele não vai impor, não vai brigar, todos ali querem a mesma coisa, que a pessoa vote. Então, tanto o mesário quanto o coordenador de acessibilidade e o próprio eleitor querem votar. Então, vota, sai e a gente arruma para o próximo. Não derrubamos parede ainda, mas pode chegar a isso sim, se for necessário. Juan fala sorrindo. A ideia é ali compor, permitir o voto e cada vez arrumando o espaço para ficar mais confortável para as pessoas votarem. Eu poderia colocar para você ao fundo que é um sentimento de dor, colocar assim. Uma TV exibe o logo do programa. A ignorância ainda permanece. Roberto levanta a mão para o alto. Algumas pessoas. Ele sorri. Está diminuindo cada vez mais, graças a Deus, mas ainda existe. E pode ter a questão de discriminação e preconceito dentro da sessão eleitoral, ou pelo menos no caminho, dentro do ambiente, né, da escola e tudo mais. Esse coordenador, ele tem a possibilidade ou o direito de intervir e chamar a polícia ou até dar uma voz de prisão? Foco em Juan. Não costuma chegar nesse nível de acontecimento, mas se ocorrer, qualquer cidadão pode fazê-lo e essa pessoa, o coordenador de acessibilidade, ele tem um link, né? Ele tem uma conexão com o cartório eleitoral que eu lembro de estar um juiz eleitoral, um promotor eleitoral, então assim, ele tem muito mais força do que qualquer pessoa naquele local. Então, se ele presencia algo dessa natureza, um crime, ele tem a obrigação de reportar de imediato para o cartório para que o juiz, o promotor sejam acionados e a polícia que atua no local, atua de imediato. A ideia é que não precisemos, né, porque o lugar de votação é um lugar de votação, é um lugar de celebração até da democracia. Então, não é lugar de brigas. E acho assim, um desrespeito que aconteça com a pessoa com deficiência ou que seja por discriminação de qualquer espécie, a gente tem que agir muito rápido e que seja a última vez sempre que aconteça, né? Roberto observa suas fichas. Claro, essas ações, uma ação que eu achei muito importante e interessante de ler sobre, que vocês auxiliam nesse sentido, é a prestação de serviços eleitorais dentro das Paralimpíadas Universitárias. E eu queria saber um pouco mais de como funciona isso. Esse projeto foi muito legal. A gente, na época ainda de cadastramento da biometria, né, que tinha que ir lá cadastrar os dedinhos, aqueles dedoches, a gente, era 2019, pouco antes da pandemia. Juan eleva os polegares. Parcerias, né, para poder fazer o local para poder coletar as biometrias. E o Centro Paralímpico foi um desses locais, ali na Imigrantes, que é um centro fantástico. Que lugar é aquele, né? Nos impressionou de uma forma assim incrível. E aí, na parceria, eles quiseram estender. Vamos venham participar. Então, atletas paralímpicos gravaram propagandas para a gente, incentivando as pessoas a serem mesários voluntários, universitários. Então, foi uma troca. E escalou muito legal, porque aí tem a cartilha do voto acessível que a gente tem disponível, que surgiu desse projeto, para orientações mesmo, né, de como votar com segurança, com acessibilidade, e todo o público, né? E tinha o olhar também para isso. O voto acessível é as pessoas com deficiência, do que elas precisam para votar com a mesma dignidade que todo mundo, que é o que se procura ali. Que se tiver bom para vocês, eu garanto, tá bom para todo mundo. Se vocês entrarem numa sessão sem dificuldade, todo mundo entra, gente. Para que complicar, né? Essa é a ideia. Suelen sorri. Hoje nós temos aí... Roberto fita Suelen. Naquela hora eu falei de uma coisa ruim, pessoas que ainda têm discriminação, agora eu vou falar de uma coisa boa, certo? Existem hoje políticos com deficiência, que bom, né? A gente tendo representatividade.
O TRE estimula isso a fazer com que as pessoas se candidatem ou não tem nada a ver com vocês? Cada um é cada um. E a segunda pergunta, emendando aí, no caso de pessoas com deficiência que são candidatos... Roberto olha para baixo. Que ganham eleição ou que não ganham eleição, tanto faz. Você acha que eles colaboram de alguma forma... Se volta para Juan. Que o ambiente eleitoral seja melhor, para que exista, como você disse lá na primeira pergunta, uma pressão maior em cima do Estado, em cima das escolas particulares, em cima dos ambientes, para que façam as modificações mais rápidas? Não há dúvida disso. A gente não se envolve com os políticos, né? O nosso cliente não são eles. Foco em Juan. Na verdade, a nossa preocupação é com a estrutura para que o voto seja colhido, que vai acabar indo para eles, mas a nossa parte é um passo antes. Então, com quem a gente se preocupa é com o eleitor e com nossos colaboradores, os apoios, os mesários. E esses a gente luta muito para que pessoas com deficiência venham que atuem. A gente tem vários projetos de participação de pessoas com deficiência na mesa de votação, ali como secretário, como presidente, que é legal, é participativo. Estamos todos, a população brasileira, São Paulo tem quase 35 milhões de eleitores. Então, em tese, a gente teria 3,5 milhões, 10%, arredondando, porque fica mais fácil, de pessoas com deficiência. 4 milhões, passa um pouco Pronto, de 10. né? Então, 4 milhões. Só que a gente só tem cadastrado nos sistemas da Justiça Eleitoral 400 mil pessoas, 1,2% seriam pessoas com deficiência, porque as pessoas não indicam ali no cadastro eleitoral a deficiência. Por até uma contingência simples, aos 18 anos ou 16, quando você tira o título, você pode não ter a deficiência, você não informe, ela é adquirida depois, então fica desatualizado. Mas é que é um número muito discrepante. Então, para a Justiça Eleitoral, no nosso cadastro, em São Paulo, só existem 400 mil pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Juan faz que não com a cabeça. É verdade. É 10 vezes maior esse número. Então, a nossa briga, nossa luta é por arrumar esses números, que essas pessoas se identifiquem para a gente saber. Eu preciso saber que a pessoa tem deficiência visual para poder o som da urna vir habilitado já no nome dela. No que o mesário digita, a urna já sabe que é uma pessoa cega, já habilita o som, basta plugar o fone. Porque senão tem que dar um código para avisar a urna, olha, esse eleitor precisa do áudio. Aí vai lá. Não precisaria se ele tivesse informado isso na época da atualização cadastral. A biometria arrumou um pouco isso, porque as pessoas tiveram que voltar, né? Mas ficou esse lapso. Então a gente briga muito por isso, pelos mesários e pelos eleitores com deficiência participarem. Mas claro que os políticos que têm essa deficiência e lutam por essa causa, eles ajudam numa pressão total, né? Claro. Suelen fita Juan. Você, em uma das suas falas anteriores, citou uma cartilha, né, eleitoral. Eu queria explorar um pouco mais sobre isso, como o eleitor tem acesso a essa cartilha, o que contém de informação, né, útil dentro dessa cartilha. Ela está no site do TRE, convido todo mundo a acessar, que é o www.tre- é o hífen, né, sp.jus, de justiça.br. Ali tem serviços eleitorais, acessibilidade. Dentro dessa área de acessibilidade, a gente tem uma enorme gama de materiais. São cartilhas para o nosso público, que é o apoio logístico, o coordenador de acessibilidade, o chefe do cartório. Todo esse pessoal é capacitado com cartilhas que a gente elabora, e essa do voto acessível é direcionada ao público externo, para o eleitor mesmo. Está muito bonita, foi feita pela nossa comunicação, então está muito interessante. Convido vocês, acessa lá, olha, vocês vão ver que está muito bacana. Com certeza. Todos sorriem. Juan, nós te agradecemos muito. Nosso programa já está encerrando, mas foi de grande valia a sua participação. Saímos daqui aprendendo muita coisa e muito felizes com o trabalho do tribunal. E te convidando, inclusive, para voltar sempre para trazer mais esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço. Desculpa, Roberto, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar principalmente nessa de que as pessoas têm que renovar o título de eleitor. Sim. E mostrar que a pessoa com deficiência, eu não fiz isso, vou fazer. Então, o convite está feito, vá, atualiza. Aliás, até 8 de maio agora é o último dia para regularizar toda a situação eleitoral. É importantíssimo que todo mundo saiba, porque assim, não vá no dia 8 de maio se você não gosta de filas. Não vá nem em maio, de abril para... Agora, vá já. É simples, acessa o mesmo site, ali tem o título NET, onde a pessoa pode se cadastrar
E aí vai no cartório, regulariza, troca de sessão. Se a sua sessão eleitoral não é boa, você muda. Esse é o nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade. Foco nos apresentadores. Obrigada também a você pela companhia de sempre. Quer continuar com a gente? Siga o nosso perfil no Instagram para mais conteúdos e nos assista também sempre pelo nosso canal digital 8.3 da sua TV. @Câmara São Paulo. Ficamos por aqui, mas te esperamos todas as segundas às 13 horas e mais diversidade, inclusão, informação. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Créditos selecionados. Coordenação geral Flávio Munhoz. Chefia de produção Juliana Quintela. Coordenação de conteúdo Gabriel Couto. Supervisão de operações Miguel Doboviski e Renata Capitanovas. Apresentação Roberto Rios, Suelen Gonçalves. Produção jornalística Maria do Carmo Caçador. Intérprete de Libras Renato Rodrigues Félix Oliveira. Audiodescrição Márcia Martins. Consultoria Projeto Entra na Roda.